Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Shalom, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, né? Que tenham tido uma semana maravilhosa, na companhia do nosso querido Pai Celestial, maravilhoso, poderoso, para nos fortalecer, nos ajudar, né? Nos tirar das nossas dificuldades. Então, gente, hoje eu tenho uma novidade para mostrar para vocês. Eu estou aprendendo a bordar pela internet, né? E aí eu resolvi bordar. E eu estou descobrindo que eu tenho esse dom, sabe? Eu achei que meu primeiro trabalho não foi tão mal assim. Então eu quero mostrar para vocês meu primeiro trabalho de bordado. Essa almofada. Aqui, ó, tá feliz, lar feliz, né? Lar feliz. Tem casinha, tem uma menininha no balanço, tem passarinho. Esse é meu primeiro trabalho, né, de bordado. Estou muito feliz, né, gente? Usar a internet, vamos para isso, né? Tem tanta coisa linda que a gente pode aprender na internet, né? Desenvolver dons, talentos, né? E antigamente a gente, para aprender uma coisa assim, a gente tinha que pagar, né? Era presencial. Hoje não, hoje a gente pode entrar na internet, aprender a bordar, tocar órgão, cozinha, tudo a gente pode aprender na internet. Ah, tem esse aqui também, ó. Isso aqui é uma almofada de crochê, tá vendo? Eu que fiz também, mas só que essa almofada, o crochê eu já faço há muito tempo. Desde meus 13 anos de idade eu comecei a fazer crochê, né? Agora o bordado, né? Esse foi o primeiro. Eu amei, estou amando meu bordado. Mas agora nós vamos entrar no assunto, né? Que é respondendo a pergunta sobre joias, né? Então, para responder essa pergunta, eu vou aqui na Bíblia em Gênesis 24, 52. Gênesis 54, 22. Não, Gênesis 24, 52. Que fala assim, ó, quando Abraão, ele mandou o seu servo ir lá na parentela dele, que morava em outro, né, em outro local distante, buscar uma esposa para Isaac. Então, ele mandou ir lá. Então, vamos ver o que foi que Abraão mandou de presente para sua, né, para sua nora, Rebeca, né, que foi Rebeca a escolhida. Então, veja bem. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata, e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu os ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Então, Abraão mandou de presente para Rebeca joias. Eu penso assim, é a minha maneira de pensar. Se Abraão mandou joias para Rebeca, porque joia não é pecado. Não considero joia, é a minha opinião, não considero joia como pecado, né? Mas agora a gente vai ver quando que joia, né? Não só joia, como outra. Na verdade, joia não é pecado, mas tem um momento, tem uma escritura aqui que mostra, né? Que às vezes a pessoa, por não saber usar, por não saber, acaba se tornando um pecado. Aqui em Isaías 3,16, olha o que diz em Isaías 3,16.
Diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares imprudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, o Senhor porá descoberta a sua vergonha, as suas vergonhas. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis, dos tornozelos, as toucas, os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos e por aí vai, né? As caixinhas de perfume, os amuletos, os vestidos de festa, os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, quer dizer, tudo que Deus tinha dado para elas, e depois que elas se tornaram, né, ricas, né? Aqui fala. Então, elas se tornaram que orgulhosas, né? Ostentando, é isso que faz com que seja um pecado joia, um carro, tudo que você usa com ostentação se torna um pecado. Não é aquilo que você está usando, é a maneira como você está usando, com ostentação, né? Então, se eu disse que ia tirar tudo delas, no lugar de perfume seria podridão, está escrito aqui, ó. Podem ler tudo aqui que vocês vão ver, né? Porque a ostentação é pecado. Então, o que é que acontece? Se eu uso joia, né? Eu me arrumo, vou para a igreja e me encho de joias e boto vestidos riquíssimos e tudo, mas para ostentar, então aí é pecado. Para que as irmãs vejam como eu sou rica, como eu sou poderosa, aí é pecado, né? Nesse caso se torna pecado, porque você está usando para ostentação, né? Tem outros aqui que o senhor, tem outros aqui que fala sobre joias, né? Que o Senhor também mandou tirar joias quando fizeram o bezerro de ouro. Então, quando é usado para essas coisas, isso é pecado. Mas, segundo Abraão, né, a mulher que usa, tem mente a Deus, que usa a sua joia, né, com discrição e tudo mais, isso aí não é pecado. Então, o que é que acontece, gente? Dentro de uma igreja não pode haver essa coisa, como o senhor falou aqui, né, que elas estavam, né, orgulhosas, não ouvia mais Deus. Dentro da igreja não pode haver panelinhas, né? Dentro da igreja não pode haver a inveja, esses sentimentos ruins que não vêm de Deus e Deus fala que não vai entrar no reino dele. Porque, por exemplo, você se veste, bota as suas joias com discrição. No meu caso, eu não gosto daquelas coisas muito chamativas, sabe? Minhas argolas são discretas, gosto de uma corrente, né? Assim, discreta. Então, eu não gosto dessas joias muito cheias, muitos não gosto, mas é no meu caso. Também não gosto de esmalte vermelho, marrom, não gosto. Quando eu pinto, agora mesmo está sem pintar, quando eu pinto é incolor, ou então um rosa bem suave. Mas essas cores fortes, vermelhas, eu não gosto. Eu não me sinto bem com isso. Eu acho que, né, meu corpo é a habitação do Espírito Santo, então eu não tenho que ficar botando coisas muito chamativas no meu corpo. Tanto joias quanto esmalte, maquiagem. Para mim é um batonzinho e está ótimo. Claro que eu passo hidratante na pele, essas coisas eu uso, né? Porque é um cuidado com a pele. Mas, assim, de maquiagem é só um batom e acabou. Né? Porque eu acho que essas coisas muito chamativas, para uma cristã, isso não cabe, né? É a minha opinião, né? É a minha opinião. Então, quando você se veste, né, cheio de joias e isso e aquilo para mostrar poder para as irmãs e para esnobar e para ostentar, você está pecando, né? Assim também, por exemplo, tem irmãs que estão aí, porque assim, não tem como você andar com Deus e você não sair da pobreza. Não tem como. Você andando com Deus, você vai sair da pobreza, você vai sair da desonestidade, você vai sair da imoralidade, você vai sair das roupas imorais. Todo esse tipo de coisa você vai deixar. É como Deus diz, venha como estiver. É prostituta, venha, é ladrão, venha, é... Agora você, andando comigo, né? Aí agora tudo é mudado na sua vida. Então não tem esse negócio de pobreza, de miséria, não tem nada disso. Com Deus não tem isso. Mas, por exemplo, na igreja, né?
sempre está chegando pessoas novas na igreja, pessoas como Deus fala, né? Venha como estiver, pessoas pobres, isso e aquilo. Então, aquelas que já estão lá há mais tempo, que estão guardando os mandamentos, que já têm as bênçãos, né? Já estão sendo abençoadas por Deus, têm condições de andar com roupas bonitas e tudo mais, né? Mas é não como ostentação, e sim, porque assim, você tem que vestir a roupa melhor que você tiver para ir para a casa do Senhor, né? Para a igreja. Mas não para ostentar, mas para honrar a Deus, né? E Deus gosta de ver suas filhas bem vestidas. Qual é o pai que não gosta de ver seus filhos bem-sucedidos, gente? Todo pai gosta, e nosso Pai Celestial não é diferente, né? Então, aí tem aquela que tem pouco tempo lá, né? Que ainda o Senhor ainda está trabalhando na vida dela para também dar prosperidade e tudo. Aí começa, olha, ela é mentira. Olha como ela está vestida, olha como ela se exibe, olha. Às vezes na cabeça daquela pessoa nem está passando isso. A pessoa está ali apenas para honrar a Deus, com o melhor que Deus dá para ela e que ela tem, né? E a outra está lá dizendo que é mentira. Isso aí é inveja. Então está pecando, é pecado, né? Então, a gente tem que saber, é como se diz, orar e vigiar. Qual o propósito das coisas que eu estou fazendo? Estou fazendo para agradar a Deus ou estou fazendo para ostentar? Se for para agradar a Deus, Deus aceita, né? Mas se for para ostentar, Deus não vai aceitar. Lembra de Caim e Abel? Os dois deram, né? Os dois levaram as dádivas, né? Que eles tinham para Deus. Deus aceitou de um, não aceitou do outro, por causa do propósito. Então, se você tem um propósito bom, Deus aceita. Se é ruim, não, nem vá que ele não vai aceitar, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso também, de ver os outros prósperos e ficar invejando e dizendo que é isso que é aquilo, porque está com inveja. E esse sentimento é um sentimento que Deus disse que é obra da carne, né? Então, temos que ter cuidado com isso, né? Então, a gente tem que evitar chegar a esse ponto de estar, né, se exibindo. Lembra lá em Lucas 18:9? O publicano e o fariseu. O fariseu, Senhor, obrigada, porque eu não sou como aquele homem, aí apontando para o homem, né? Que é adúltero, que é isso, que é aquilo, e Deus disse que quem sai, e outro está lá, Senhor, eu sou um pecador miserável. E aí o Senhor falou, né? Porque aquele estava se exaltando, né? Se realmente ele estava com um comportamento melhor do que o publicano. Mas não é para a pessoa se sentir, se exaltar. Eu sou melhor do que fulano. Olha, ela, né, tá, olha que roupa que aquela mulher usa, olha que não é assim, né? Todos são filhos de Deus, Deus conhece o coração de cada um, cabe a nós, sim, amar as pessoas, falar de Deus para as pessoas, sem julgamento delas, né? Deixar que é com Deus. Deus conhece o coração. Lembra de Rabi? Foi a única que se salvou a prostituta, se tornou uma santa com Deus, né? Então, é nesse sentido. Então, eu não vejo assim, eu não vejo joia como pecado, né? Mas, por exemplo, eu lá na Bahia, eu andava na igreja adventista da Reforma. Você sabe que os adventistas não usam, para eles é um pecado. Então, quando eles me convidavam para uma atividade, sempre eles me convidavam para ir em atividade lá, eu não ia com minhas argolinhas, tirava. Eu respeito, né? Respeito porque a pessoa, para ela, aquilo é horrível, né? Porque ela foi doutrinada que aquilo é pecado. Então, quando ela vê a irmã com uma argola, uma joia, ela acha horrível. Ela acha que aquela irmã não vai entrar no céu. Então, eu preferia respeitar e não ir de joia, ia sem joia, né? Porque para evitar esse tipo de coisa, né? E na cabeça eu entendo isso, eu entendo muito bem. Porque é igual a gente sabe que roupa imoral é pecado, né? Roupa imoral é pecado. Então, quando a gente vê no outro, a gente gostaria muito que o outro não fizesse aquilo, né? É a mesma coisa, se foi doutrinado como joia é pecado, quando a gente vê o outro com joia, a gente acha horrível, né? Mas, baseado aqui no que eu li para vocês, eu não acho pecado, né? Pecado é quando se torna como uma ostentação, né? Uma ostentação. Então, gente, vamos ler. Nós temos aqui uma Salmos, não, Provérbios. Provérbios 31, a mulher virtuosa. Vamos ver o que é que Deus fala aqui, né? Da mulher virtuosa. Então, vamos aqui, 31, 10. 31, 10.
Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração de seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então, gente, quando a gente sabe usar o dinheiro que o marido ganha, a gente está fazendo bem para ele, né? Porque às vezes o marido ganha o dinheiro, você pega e gasta tudo com besteira, com bobagem, traz dívida, traz isso, traz aquilo. Então, não está fazendo bem, está fazendo mal para a sua casa, para o seu filho, para seu marido, né? É, ela lhe faz bem, busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda à noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Então, significa que é uma mulher rica, é uma mulher de Deus também, com certeza, né? E ela tem servas e tudo. Examina uma propriedade e adquire. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite, né? Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Lembra que eu falei no outro vídeo, né? Que meu dízimo eu uso para ajudar pessoas, né, necessitadas, porque no meu caso, minha igreja na minha casa, então, eu não pego para pagar luz, água, nada disso, porque aqui em casa eu não vou pegar dinheiro de dízimo para pagar luz, nada disso. Mas quem dá dízimo na igreja, aí sim, aí é para pagar luz, água, as coisas que precisa para construir capelas, né, missões, e também para ajudar os necessitados, como eu já li lá no outro vídeo para vocês, né? Que a gente pode usar para ajudar os necessitados. Então, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Então, a mulher de Deus pode se vestir, sim, de roupas muito lindas, contanto que esteja no padrão, né? No padrão. Tem pessoas que acham que não, que a pessoa que é cristã tem que dar com sua roupinha simplesinha, também para Deus, Deus aceita, né? Não é porque eu gosto de ter minhas roupas bonitas ou com roupas, tecidos finos, não é pecado, né? Está aqui, mulher virtuosa. Mas se a outra gosta de andar simples, a gente tem que respeitar também, né? E respeitar, porque Deus olha o coração dela, Deus vê as intenções, né? Tem que haver um respeito nas escolhas, mas a escolha de andar com roupas finas, bonitas, não é pecado. Está escrito aqui, né? Veste de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciões da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. Então, gente, você está dizendo que a mulher virtuosa, ela trabalha, né? Mas ela cuida do lar. Está escrito aqui, né? Ela cuida do andamento da sua casa. Então, ela trabalha. Então, Deus não condena quem trabalha, até fora, desde quando não esteja negligenciando o seu lar. Desde quando seus filhos estejam bem cuidados, sua casa bem cuidada, e a gente sabe que não tem ninguém que cuide melhor da nossa casa, dos nossos filhos, que os pais. Não tem, né? Por melhor que seja, não tem. Então, hoje em dia eu conheço muitas mães que estão trabalhando em casa para cuidar de suas filhas através da internet, né? E é maravilhoso isso. Você está ali cuidando da sua casa, como ele fala aqui, né? O bandamento da sua casa. Aqui, a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua, atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todos sobrepujas. Enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Então, aqui está dizendo que enganosa é a graça e vã a formosura. Então, não adianta a mulher ser linda, isso e aquilo, mas o que é que diz aqui? Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, a gente, como mulher, temos que temer ao Senhor, como eu já falei, né?
Busca os planos que Deus tem para a tua vida e para a tua casa, porque as bênçãos que Deus tem para te dar é dentro da tua casa. É dentro da casa que a gente vê as bênçãos chegando, né? E nós sabemos que Deus, que o Senhor, Ele honra aqueles que guardam os mandamentos. Quanto mais você guarda os mandamentos, quanto mais você fizer as coisas que agradam a Deus, mais Deus abençoa o teu lar, abençoa a tua família. Eu não tenho dúvida disso. Eu vejo isso, como já falei várias vezes, estou vendo isso acontecer na minha vida. Né? Em relação às joias, é isso. Eu não vejo joia como pecado, mas quando você começa a extravasar, e começar a usar aquelas coisas chamativas para chamar a atenção dos outros, que você chega, a joia chega primeiro do que você. Então, eu acredito que aí sim é pecado. Né? Como você, quando você compra um carro de luxo para ostentar poder, é pecado. Né? Mas tudo você tem que saber usar com equilíbrio. Né? Nem dizer que é pecado, que vai para o inferno, e nem também exagerar usar como ostentação, não. Aí tudo é o equilíbrio, né? Tudo na vida tem que ter equilíbrio, né? Até nos alimentos a gente tem que ter equilíbrio, né? Em tudo na vida. Então, baseado nessas escrituras, né, de Isaías e de Abraão, eu uso e sei que isso não me separa de Deus. Tenho certeza absoluta que o fato de eu usar uma argolinha, uma correntinha, não me separa de Deus. Porque o Senhor fala aqui que a mulher virtuosa, ela se arruma assim lindamente, isso não é pecado. Como é que ele diz que é pecado? Quando a gente deixa de temer Deus, quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, quando a gente deixa, né, de cuidar do nosso lar, quando a gente deixa o lar todo aí jogado e fica na internet o dia todo, e seu lar aí precisando de uma faxina e você não faz. Então, essas coisas aí que é pecado para Deus, né? Então, mas eu respeito todo mundo que não usa, que acha respeito. É a crença da pessoa, ela foi doutrinada assim e eu respeito. Mas tudo meu, como eu já falei, eu não sou cabeça de ABC. Eu olho na Bíblia, estudo e eu gosto de usar minha argolinha, gosto, mas se um dia Deus disse, Jesus Cristo falassem para mim, tire isso, eu tiro, né? Mas como eu me baseio aqui na Bíblia, até hoje eu não vejo isso como pecado. Como eu já falei, é pecado com ostentação, né? Aí é pecado. Então, gente, eu desejo a vocês uma feliz semana, né? Que o Pai Celestial derrame bênção no lar de vocês, que vocês guardem os mandamentos de Deus e que vocês sigam os planos que Deus tem na vida de vocês. Estudem a Bíblia e faça da forma que vocês, né, acreditarem. Eu penso assim em relação à joia e faço assim, mas respeito quem pensa diferente, né? A gente tem que respeitar o outro, não dizer, olha, aquele dali vai para o inferno porque usa joia, aquele dali vai para o céu porque não usa, aquele dali... Não, quem vai julgar é Deus. Então, vamos deixar o julgamento para Deus e eu respeito todos, né? E cada um que busque realmente aprender do Pai Celestial. Né? É isso que eu estou fazendo, estou buscando aprender do Pai Celestial. Estou me sentindo muito feliz por isso. Eu deixo esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Amém. E até o próximo vídeo.